O pregador, ele precisa, quando está no processo da pregação, assumir o arquétipo alfa, porque senão ele não deterá a atenção das pessoas, nem o impacto necessário para o processo de comunicação verbal. O que é esse arquétipo alfa? Esse arquétipo, ele é aquele papel dentro daquilo que nós chamamos de psicodrama na psicologia, da pessoa que domina o espaço, que é capaz de dominar o momento, dominar uma determinada situação. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos muito interessantes desse arquétipo alfa para você entender. Alguns pregadores não têm conteúdo. O conteúdo deles é fraco, o conteúdo deles é mais emocional, mas alguns desses pregadores, eles têm esse arquétipo alfa. Quando eles chegam num lugar, quando eles chegam num espaço, quando eles chegam num momento, quando eles estão numa determinada situação, lá na frente das pessoas, eles projetam essa imagem de alguém que tem domínio daquele momento. Quem aí já viu isso? Aquele pregador que chega no lugar, as pessoas sentem a presença dele. Então aqui nós estamos falando de uma consciência que o pregador deve ter de presença num lugar, presença no momento da pregação. Então o pregador eficiente é aquele que, quando entra para pregar, as pessoas já sentem, opa, entrou o pregador. A postura dele, a presença dele naquele recinto é imponente. Esse é o arquétipo humano alfa. Tem pregadores que não pregam com conteúdo profundo, mas as pessoas percebem a postura que ele tem. As pessoas percebem que ele domina a situação. Nesse sentido, ele não entra cabisbaixo, ele não entra assim tristonho, ele não entra com aquele sentimento de perdedor. Não, ele entra e ele é presença. Então, uma boa comunicação verbal na pregação, ela precisa ser feita dentro desse arquétipo alfa. Isso também serve para músicos. Os músicos, por exemplo, que ministram, não é? Muitas vezes eles estão lá na frente, o que acontece com eles, né? Eles chegam, falam assim de uma forma para dentro, não dominam a situação, não dominam o momento, não são presença no espaço. Daí passa como se nada tivesse acontecido. Então, eu conheço pessoas que assumem esse arquétipo no processo de comunicação que você percebe demais. Vou dar um exemplo aqui de músico que faz isso, grande amigo meu, já fiz missões com ele muitas vezes, fui no casamento dele, ele veio já na minha casa, eu já fui na casa dele, somos grandes amigos de longa data. Diego Fernandes. O Diego Fernandes, ele tem uma presença, quando ele entra no lugar, a postura dele, o jeito que ele se comunica com as pessoas, o jeito que ele se dirige para o público, para o ministério de música, ele assume o arquétipo alfa. Então é muito importante o pregador ter essa presença. Então, não sei aí quem já viu o show do Diego Fernandes, né? Ele entra, ele já agita o lugar, não passa batido, gente. Esse é o arquétipo alfa. Sem isso, a sua comunicação na pregação, na música, ela corre o risco de não obter exatamente, tá bom? O efeito que você quer, que é impactar as pessoas em vista de uma conversão. Então, assuma esse arquétipo.